Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a tua vida. E como eu disse hoje de mais cedo, eu teria uma pessoa muito especial hoje sendo entrevistada. Desde a semana passada eu estou falando, né? Que eu entrevistaria uma pessoa muito especial. E tem vários motivos por ela ser especial. Primeiro que ela é minha irmã ao quadrado, né? Irmã na carne e irmã no espírito, né? Segundo que é uma pessoa admirável, não é por ser minha irmã, porque muito pelo contrário, nós sempre tivemos nossas fichinhas como todos os irmãos, né? Mas eu admiro muito ela pela perseverança, pela luta, pela garra que ela tem, né? Por essa paixão pela vida que ela tem, pelo amor pela vida. E você vai conhecer um pouquinho da minha irmã na carne e minha irmã no espírito, Eni Kinderman. Cumprimento o pessoal, Eni. Oi, pessoal. Só isso. Só. Você viu que ela falou demais, né? O que eu falo demais, ela fala de menos. É Tudo nada, bem. porque eu ainda tô tímida. É que ela é que nem carro álcool, ela tem que esquentar um pouquinho para depois funcionar, ela não é flex. Glória a Deus. Então nós estamos aqui para bater um papinho, para que você possa conhecer um pouquinho a Eni, né? Aí você vai falar, mas você é suspeito, você é irmão dela. Sim, mas nesse momento eu deixo de ser o irmão dela e passo a entrevistá-la para que você possa conhecer um pouquinho da história dela. Porque quando eu trago uma pessoa aqui, por mais que seja meu amigo, minha amiga, o intuito é que as pessoas conheçam a pessoa em si, não a mim. E eu trouxe o pastor Paulo, deu a entrevista, o apóstolo Célio semana passada, agora é Eni, que vai interagir com você, ok? Então nós vamos ter aqui um bate-papo. Primeira pergunta, como eu sempre vou fazer, Eni, em poucas palavras, quem é Eni Kinderman? Pergunta difícil, né? Quem sou eu? Desde pequena eu acho que eu sou uma pessoa que não desiste facilmente das coisas, uma pessoa perseverante. Faço questão de manter viva em mim uma menina, uma adolescente. Faço questão de ter amor pela vida, de ter garra, de lutar por aquilo que eu quero, de amar, né? Eu não vejo o mundo, não vejo o meu redor assim, uma coisa fria. Eu acho que a gente tem que estar sempre junto de pessoas que a gente ama e fazer o melhor por elas. Eu acho que essa sou eu, meio doidinha, muito responsável, mas que gosta de aprender, de conhecer, enfim. Acho que é mais ou menos isso. Maravilha. Então eu acho que essa questão de ser meio doidinha está no DNA, né? Então eu acho que é uma questão de DNA mesmo, né? E quando eu falo doidinha, não é assim de fazer coisas irresponsáveis, mas é de acreditar no invisível, é de acreditar naquilo que ninguém acredita, é ir mais além, sabe? É conseguir sorrir quando tudo tá te fazendo chorar. Eu acho que a gente vai meio na contramão da vida, né? Então a gente é meio doido. É uma doidura saudável, né? Uma loucura saudável. Maravilha. Então aí, essa é a Eni, uma Eni lutadora mesmo, né? Uma Eni batalhadora, né? E a segunda pergunta é a seguinte: você veio de um lar evangélico? Eu sei, óbvio que é a resposta, mas eu quero que você passe para o pessoal a sua experiência. Você nasceu de um lar evangélico? Não, nossos pais, na verdade, eles tinham várias religiões, né? Eram católicos, eram bandistas, enfim. Iam em várias, frequentavam vários tipos de religião, né? Menos estarem perto de Deus. E sempre foi essa a vontade deles, mas era bem bagunçado, né? Essa questão, agora os cachorros começam a latir, é uma maravilha aqui. Essa questão, deixa eu colocar um particular. Eu sempre tive problema, desde de nascença, né? Praticamente, eu tinha problema de bronquite. E ela vai contar um pouco da experiência dela em relação à falta de visão. Mas os nossos pais, por mais que eles procurassem em religiões, eles não tinham conhecimento. Então eles buscavam muito pela cura da Eni e pela minha cura. Então faziam simpatia, faziam um monte de coisa. Então é a cegueira da inocência. Eles não tinham noção do que era Deus, mas em contrapartida estavam com um bom coração tentando resolver o problema da nossa saúde, né? Então eles corriam atrás, a gente foi na Seixonoê e tudo mais. Mas o foco mesmo, o mais forte deles era a Umbanda mesmo, né? Sim. Que lá eles se lançaram mesmo, né? E era uma coisa muito difícil pra gente, né? Porque
entra muito assim nessa questão de aceitação, pelo menos a minha, né? Então você não sabia muito bem o que estava acontecendo, era levada de um lado para o outro, eu sei que era muito amor, mas existiam muitos rituais, muitas coisas que não nos faziam bem, né? Sim. Então é complicado. Às vezes a pessoa peca pela falta de sabedoria e por amar, né? O amor sem inteligência, né? Um amor sem conhecimento, digamos, Na verdade, exatamente, né? não inteligência, É um amor conhecimento. sem conhecimento, né? Porque enquanto as pessoas estão correndo atrás de religiões, elas não, muitas vezes elas se distanciam do próprio Deus, né? Sim. E como aconteceu sua conversão? Ah, puxa vida. São tantas emoções? Foi aos 16 anos quando uma certa pessoa chegou para mim e tinha conhecido o Senhor Jesus e na verdade ele chegou para mim, ele chegou lá na casa da minha avó e começou a falar do Senhor Jesus também, no meu ver, com pouca sabedoria. Sabe aquele primeiro amor? Então chegou já falando e agarrando as coisas, né? que ele achava que não tinha nada a ver com o evangelho e falando, e não é assim porque tal e tal e tal, e eu sempre fui muito birrenta, eu gosto de conhecer as coisas e bato mesmo de frente até ser convencida. E eu falei, então, para essa pessoa muito, né, muito consciente, ele estava muito certo do que falava, e eu queria provar para ele que ele estava errado. Falei, não, Jesus não é o que você está falando, não é como você está falando, né? A gente sempre criou de outra forma. E aí ele me chamou para ir à igreja. Eu falei, tá bom, eu vou, mas eu vou dentro de mim, eu vou para te desmascarar, eu vou Só para um te segundinho, enquanto você convencer. está contando, eu vou encostar aquela janela ali que o carro do peixe passa. Pode falando. E eu fui à igreja, e naquela vez, a primeira vez que eu fui, mesmo de vontade própria, porque a gente tem que fechar esse daqui também. Fecha essa daqui também. Continua. Então, a gente foi no culto e dessa vez foi a primeira vez que eu fui de livre e espontânea vontade, mas eu fui assim, para provar que ele estava errado. E essa pessoa é esse cidadão aqui, né? Tá aqui do meu lado. Sou eu. Meu irmão, ele chegou falando, eu falei, não, eu não acredito. E eu fui, só que na primeira vez que eu entrei naquela igreja, Jesus falou comigo, eu senti a presença dele. Foi uma experiência, assim, inesquecível. E quando o pastor perguntou se alguém queria, né, aceitar Jesus, eu acho que eu não sei se eu fui uma das primeiras, mas eu levantei e saí andando. E ele me segurou e foi indo atrás. Né? E aí aconteceu uma coisa que depois lá na frente eu acho que vai caber dizer, mas assim, eu estava indo querendo Jesus, realmente. Mas a igreja muitas vezes não está preparada para isso, né, Sim. mano? Sim. E isso é uma coisa que a gente vai falar e eu louvo a Deus, não é porque eu não tenho que puxar a brasa para a sardinha de ninguém, né? Mas eu louvo a Deus pela igreja que eu estou hoje, pela Jaboque, porque ela ainda tem muito que crescer, muito que aprender. Mas ela está visando essa questão da inclusão do deficiente, né? Coisa que a maior parte das igrejas não se preocupa em trazer o evangelho para a pessoa que tem alguma deficiência física, né? E a igreja que nós frequentamos durante tantos anos, e também naquela época nem se pensava nisso, né? Também tem tudo isso, né? Tem, não. Não, eu não diria que é um problema somente da inclusão, mas como você encara o evangelho, encara a obra de Deus, encara a deficiência dentro do povo de Deus. Eu acho que é esse o principal foco, porque a hora que você consegue entender que Deus age segundo a multiforme graça dele, Aleluia. e que nada pode impedir o agir de Deus na vida de alguém, a não ser que esse alguém não queira, a igreja vai continuar não entendendo isso. Então, hoje é mais fácil ter uma pessoa cega como pastor, presbítero, evangelista, missionário, professor de escola dominical, enfim, diretor de seminários, mas
ainda há muita dificuldade de se entender isso. Então, naquela época era mais difícil ainda. Quantos Sim. anos? 30 anos atrás, quase? Que eu me 30 converti só. foi em 78, né? Não, 40 anos. Você né? veio 40 depois de anos. 2 anos, em Isso. 80, né? Exatamente. Hoje eu vou completar 56 anos, então há 40 anos atrás era muito mais difícil entender isso. Então, muitas vezes as pessoas deixam de falar de Jesus para falarem de cura. E aí é complicado, porque as pessoas acabam se afastando de Jesus ao invés de se aproximarem, né? É complicado. Uma das coisas que, falando dessa questão, eu acho maravilhoso. Tem vários textos da Bíblia, aliás, como eu sempre falo, a Bíblia toda ela é maravilhosa. Mas tem um texto muito impactante, e eu não sei se você concorda comigo ou não, mas é aquele texto de Eliseu, que no final, quando eu até ministrei sobre isso esses dias, quando Eliseu estava à beira da morte, o texto diz assim: e estava doente Eliseu da doença da qual haveria de morrer, né? Ou seja, Eliseu era um profeta que recebeu a porção dobrada do espírito de Elias, né? E o que acontece? Ele morreu de uma doença. Então as pessoas não conseguem, eles acham que todas as pessoas têm que ser... Lógico, a Bíblia fala que Jesus levou sobre si toda a nossa enfermidade, mas não que necessariamente a gente vai ser curado de todas as doenças que nos afligirem, né? Isso seria um contrassenso, a gente estaria negando a própria palavra. Porque em Êxodo, Deus mesmo fala, né? Quem criou o cego, né? O surdo, o que vê ou o que não vê, não é isso? Então, Deus mesmo criou pessoas. Às vezes nós contraímos a deficiência, mas algumas já nascem com a deficiência. E eu costumo dizer que Deus tem um carinho tremendo pelo cego, né? Amém. Só ler lá em Deuteronômio, Levítico, ó, ai daquele que colocar um tropeço na frente de quem? Do cego. Do cego e o fizer cair. Então, assim, Deus poderia simplesmente ter curado todos os cegos e não precisaria nem ter dito isso, né? Sim. Mas ele sabia que ainda iriam existir vários cegos por aí. Sim. E com relação a isso, como é que foi, quando e como aconteceu a perda da tua visão? Você nasceu cega, você não nasceu Não. cega, como é que foi o processo? Não, minha mãe dizia que eu enxergava. Só um parênteses, diz ele tá ali falando boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. A minha A linda! Tatiana, a Tati, que era da igreja de Pinheiros, ela tá dizendo amém, glória a Deus. Se você quiser interagir, só um instantinho, como a câmera está relativamente próxima, eu consigo ler, né? Então, se depois você quiser fazer alguma pergunta para a Ini, aproveita esse espaço, Isso. tá bom? Aí você pode interagir com a gente. Eu estou a uma certa distância que eu estou conseguindo ler. A terça-feira passada a câmera ficou mais distante, né? E no escritório do pastor Paulo também ficou distante, eu não conseguia ler. Eu acho que eu estou precisando trocar de óculos, né? Seja bem-vindo. São tantas emoções. Então, se você quiser interagir, fazer alguma pergunta para ela que seja pertinente ao assunto, né? Sinta-se à vontade, tá bom? Então, vamos lá, Ine. Como é que aconteceu a tua perda de visão? Fala aí pro pessoal como é que foi essa questão. Eu nasci com uma visão normal e a nossa mãe contava que aos 2 anos e pouco eu era um bebê muito birrento, chorão. Não mudou muita coisa, não. E o pai nunca foi assim, né? Nosso pai nunca foi muito calminho, né? Ele era meio estressado. Então, ele me colocou no berço e eu me atirei. Me atirei no berço e caí de cabeça. E naquela época, sei lá, ninguém pensou que poderia acontecer alguma coisa mais grave, né? A mãe me pegou no colo, fez carinho, passou, fiquei com um galo na cabeça e tudo bem. Mas depois de alguns meses, eu acho, a mãe contava que a nossa tia Dinha começou a perceber, né, que meus olhos estavam ficando tortos. E aí a mãe começou a reparar. Então ela dizia que eu não falava mais eu vi, mas sim eu ouvi. Eu escutei, então eu escutei que caiu aqui, eu escutei que fulano chegou, eu não me referia mais aos meus olhos, sim aos meus ouvidos. E eu tinha o quê? Uns 3 anos e pouco. A criança não consegue dizer o que está sentindo ou o que está acontecendo, mas pela forma dela se expressar, os adultos conseguem perceber, né? E então ela me levou na Santa Casa de Misericórdia, aqui em São Paulo, que existe até hoje. E lá eu fiz 4 cirurgias.
Acho que a última eu tinha 5 anos, mais ou menos. E na quarta, então, eles desistiram. Eu fui para mesa de cirurgia, mas não fizeram a cirurgia. E nisso tudo teve vários problemas, né? Teve erro médico, afetaram o nervo óptico, eu fui internada e fui para cirurgia com rubéola. Então, assim, tudo que não podia acontecer foi acontecendo no meio do caminho. E eu fui perdendo a visão. E eu acho que enxerguei um pouquinho até uns 7 anos, né? Mais ou menos. Eu ainda cheguei a entrar na escola. Eu acho que com 6 anos. Acho que 7, porque eu cheguei a entrar na escola que você estudava. E eu enxergava assim, mas só com a cara em cima do papel. Já não via lousa. Então, 7 anos, 7 e pouco. Aí de lá pra cá, aí o povo diz, então você vê tudo escuro. Não vejo escuro. Não vejo escuro, nem vejo claro, eu só não vejo. Mas para quem enxerga, isso é uma coisa difícil de imaginar, né? Mas quando você não tem noção por exemplo, de um lugar escuro. O que é o escuro se eu não sei o que é o claro? Não existe nem claro nem escuro, é neutro. Então é muito tranquilo, não é que a gente vive numa escuridão como se apagasse a luz assim, oh meu Deus, para onde eu vou? É normal, você acaba acostumando, o seu cérebro acaba esquecendo o que é o claro e o que é o escuro. Maravilha. Não maravilha a situação. Mas são situações que a gente vive e não entende muitas vezes o porquê. Mas depois, quando chegar em um determinado ponto aqui da entrevista, você vai entender que Deus também tinha um propósito nisso, né? Eu vejo que Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Ah, mas então ele secou ela. Não, para, calma. Calma que a gente vai chegar lá, né? Você se frustrou pela falta de visão em relação à igreja? Porque geralmente é o seguinte, as pessoas entram na igreja com algum problema, elas estão precisando muitas... geralmente a pessoa entra na igreja por algum problema, por uma dificuldade, qualquer coisa, né? Eu vejo as pessoas falando, quem não vai pelo amor vai pela dor. Eu vejo 99,999% de pessoas que vão pela dor. Algum problema levou ele à igreja, né? Porque dificilmente alguém simplesmente cai de paraquedas, eu acordei e vi umas flores maravilhosas, o sol está lindo, eu quero aceitar Jesus, né? Geralmente é difícil uma pessoa que tem assim, pode até acontecer, mas é raro. Mas uma das coisas que a gente vê que a igreja insiste, e de uma forma geral, não estou falando uma igreja determinada ou uma denominação, é que todo mundo tem que sair de lá com tudo consertado. Rico. Tem que sair rico, tem que sair com a faculdade pronta, tem que sair com um casamento maravilhoso, você entra lá com a tua mulher brigada lá, querendo um matar o outro, e sai pela outra porta lá, sou love. Então eu vejo que as pessoas são muito imediatistas e querem resolver todas as situações. E uma delas é a questão da saúde. Então você se sentiu frustrada com relação à igreja, de uma forma geral, por causa da deficiência? Sim. Porque como eu estava dizendo da minha conversão, né? A hora que eu cheguei lá na frente, na igreja, eu fui para conhecer aquele Jesus. Porque da onde eu estava sentada, eu sentia a presença de Jesus como uma presença muito gostosa, como eu estava sendo abraçada, eu sentia ali a presença de Deus, de uma forma muito especial, né? Eu me lembro de cores, e eu vi muitas cores, e as cores dançavam e me abraçavam, e foi uma coisa muito linda que eu senti naquele momento, e eu sabia que era algo especial. E eu fui lá na frente porque eu queria aceitar aquele Jesus. Mas, quando colocaram a mão na minha cabeça, não oraram pela minha salvação, e sim pela minha cura. E isso acontece muito, muito mesmo, né? Então, assim, naquele momento, só que eu voltei para o meu lugar, e na hora que eu estava saindo, esse pastor me abraçou, né? E eu, como birrentinha que sempre fui, né? Eu falei pra ele, eu falei assim, pastor, eu não quero enxergar. Eu não vim aqui pra enxergar. Aí ele falou, minha filha, eu não sei o que você quer. Eu falei, mas eu sei, eu quero Jesus. Eu não quero enxergar. E depois, né? O pastor, de bem da vida, de bem com a vida e tudo bem. Mas eu acho que é sempre essa falta de conhecimento, né? Porque quando a gente vê uma pessoa doente, é lógico, a gente quer que ela seja curada. Só que a cegueira não é uma doença.
pode ser ocasionada por uma doença, mas depois ela não é mais uma doença, ela é uma deficiência. É diferente, é bem diferente. Então o organismo se adapta sem aquele membro, entendeu? Se for o olho, se for o ouvido, se for o pé, a língua é difícil, né? Mas também. Então a gente se adapta com a deficiência. Então o que nós precisamos buscar, o que eu busco, lógico, se eu estou doente, eu busco a minha cura. Mas eu não busco mais a minha visão. Há muito tempo, né? Porque eu aprendi a gostar de mim como eu sou. Maravilha, glória a Deus. E essa é uma questão interessante, né? Uma vez eu perguntei para ela, né? Você não gostaria de voltar? E se Deus curasse teus olhos, se você voltasse a enxergar? Ela falou, mano, eu não quero. Eu falei, mas por que você não quer? Me corrija se eu estiver errado nesse diálogo, né? Aí ela falou o seguinte, eu teria que reaprender tudo. E é verdade. Eu teria que reaprender tudo. Como é que vocês descem uma escada olhando, gente? Que coisa louca. Eu desço sentindo com o pé. A gente consegue conceber, né? Mesma coisa. Eu sou parado na rua, aqui na nossa rua, que a gente mora aqui há tanto tempo, e as pessoas perguntam para mim, você é irmão da Ceguinha? Eu sou irmão da Ceguinha, sim. Mas ela faz tudo dentro de casa? Sim, ela cozinha, ela lava, ela passa, ela varre o chão. Mas como se ela enxerga? Ela enxerga, não enxerga, mas ela tem pé, ela tem mão, cara. Né? Então as pessoas não conseguem entender. Ele fala, mas como é que é? Olha, se os móveis estiverem do jeito que ela deixou, ela nunca vai tropeçar no móvel. Agora, se você puxar a cadeira, colocar no meio da cadeira, no meio corredor, pode ter certeza, ela vai tropeçar. Porque ela não está acostumada. Então, é isso que a gente tem que ter. Muitas vezes as pessoas já se habituaram no seu mundo e uma mudança radical vai trazer um rebuliço tão grande, né? Então eu aprendi isso com ela, né? Conversando sobre isso, sobre essa questão da visão. E o mundo é muito visual, tudo é visual. Sim. Vocês só lidam com a visão praticamente. A audição fica em segundo lugar, a gustação, o olfato, né? Tudo fica para depois, o tato. É difícil você ver alguém falando assim, ai, aquela pessoa tem uma pele tão boa de se tocar, né? O toque daquela pessoa transmite alguma coisa, ou o cheiro daquele lugar me traz uma saudade, ou me faz sentir bem. Não, o mundo é muito visual, né? A mídia trabalha muito a visão. Então, como vocês enxergam e vivem assim, rodeado por tudo que é visual, então perder isso para vocês é como não ter chão, é como, né? E já para mim, que não tenho isso, então eu me atenho muito aos sons, aos cheiros, aos tons de voz, sabe? Ao paladar. Então, talvez eu explore muito mais os outros sentidos por não ter a visão. E vocês focam muito mais na visão, né, do que nos outros sentidos. Sim. Tanto é que eu acho engraçado que as pessoas vêm cochichar, quando ela não está perto assim, eles vêm cochichar para mim, né? Com coisa que ela fosse surda, né? E fala, mas eu cumprimentei ela, sabe quem eu sou? Porque eu falei, ela é cega, mas não é surda, viu? Ela escuta. Mas como é que ela sabe que sou eu? É pela tua voz, pelo teu perfume. Às vezes a pessoa usa um perfume, cumprimenta ela, passa meses, até ano, né? Daí quando vai abraçar, não é assim, né? Você lembra o perfume, você tem uma memória olfativa, né? Então Deus já sabe tudo que ele faz. E assim, por exemplo, no meu serviço eu tinha um chefe que quando ele vinha no corredor lá embaixo eu já cumprimentava, bom dia, e dizia o nome, né? E ele falou assim, mas como que você sabe? Eu falei, mas se eu contar, eu vou contar meu segredo, aí o senhor disfarça, não vai dar, né? Você me pega Ué, mas peraí, não precisa falar o local, tá? Mas você trabalha? Trabalho. Nossa, isso é incrível. Uma cega trabalhando, isso é incrível. Eu tô sendo satírico, tá? Que as pessoas que pensam que o deficiente visual é inútil, né? E não tem nada a ver, muito pelo contrário, né? É uma pessoa que tem toda a utilidade dentro da sociedade. E eu louvo a Deus porque o mundo, de uma certa forma, despertou. Ainda não está aonde tem que chegar, mas já está a caminho, né? De trazer essa realidade. O próprio governo, não sei qual dos presidentes, ou de qual governo foi, ele decretou que uma cota para que os deficientes pudessem ser empregados, né?
Eu acho que de uma certa forma isso foi benéfico, né? Porque Sim. abriu o mercado de trabalho, né? Sim, porque há muito preconceito. Se uma empresa tiver que contratar você, que é, por exemplo, para uma profissão que você tem que ficar trabalhando no computador, é mais fácil contratar você que enxerga do que eu, que ele vai ter que colocar um programa, um software de voz, né? Contratar um cadeirante, porque aí vai ter que ter rampa, elevador. Então, muitas vezes não há interesse em se contratar uma pessoa com deficiência por causa de interesses mesmo, interesses econômicos. Então, quando vem essa lei e diz, não, você tem X número de funcionários, então vocês têm que ter X número de pessoas com deficiência. Senão, vocês vão pagar uma multa, vocês vão, né, sofrer algumas sanções. Aí a empresa se interessa. Pô, peraí, é mais fácil eu pegar um software de voz que não é tão caro, né, do que eu ser multado e, enfim, sofrer todas as outras repressões. Então, nesse sentido, ajudou sim, porque nós temos, eu estou falando mais da pessoa cega, né? Mas nós temos pessoas cegas ou com baixa visão que têm muitas profissões. São pessoas, são advogados, né? São professores, são filósofos, são massagistas, tem muita profissão. Sim. Só que as portas ficam fechadas. Então, é uma forma de a gente poder começar a ser incluídos, Sim. né? Inclusive na própria IEP, né, Igreja Evangélica de Pinheiros, foi onde foi, digamos assim, meu berço. Eu me converti antes, mas eu congreguei muito tempo lá, e onde a Eni se converteu. Nós tínhamos lá um rapaz que cantava no coral, que ele era advogado, ele já tinha se formado naquela época. O André Luminato, então. ele está na DVEB, no nosso grupo até Então, hoje. Ele é advogado. mas ele já era advogado nessa época, né? Não, na época eu acho que ele ainda estava estudando. Ah, tá. Então, ele cantava no coral e o pessoal ficava preocupado. Falou, gente, ele escuta. Né? Mas como é que ele vai cantar? Ele escuta, gente. Né? E tem um ouvido muito melhor que a gente. Porque Não, e a memória dele, se ele pudesse participar de uma live aqui, gente, ele sabe tudo, ele sabe da Bíblia, ele sabe de cabo a rabo, as leis, ele tem tudo memorizado. É igual eu. Incrível. Misericórdia. Minha memória é uma vaga lembrança. Eu digo que o computador tem memória RAM. A minha é perereca, ela sai pulando assim, você não pega nunca mais. Fechou o olho e acabou a memória. Só Jesus. Então vamos lá. Em questão da inclusão, eu sei que você, há muitos anos atrás, ela e outras pessoas fundaram uma associação, né, chamada ADVEB. Né? E ela vai falar um pouquinho sobre a ADVEB agora. Qual o foco da ADVEB, o que significa e com vocês, Eni, ADVEB. Pessoal, uma coisa que eu digo, né? Nós precisamos ver onde está o problema. Nós criticamos, ok, mas não podemos cruzar os braços, né? Tá, a igreja está com problema de aceitação do deficiente visual? Tá, o que eu vou fazer? Eu vou parar de ir para a igreja, vou me esconder debaixo da cama, vou ficar me sentindo ali num cantinho, isolada. O que é que eu devo fazer? No geral, o que é que nós, como pessoas, devemos fazer quando nós vemos um obstáculo, uma dificuldade? Na minha opinião, eu arregaço as mangas e tento fazer diferente. Não adiantava eu ficar falando assim, a igreja não entende o trabalhar de Deus, o agir de Deus na vida de uma pessoa cega e ficar simplesmente me lamentando. Eu parti para achar uma solução. E qual era a solução? Trazer as pessoas cegas para a igreja. E como trazer as pessoas cegas para a igreja? Tornando um ambiente agradável. E como trazer um ambiente agradável num ambiente que é meio hostil? Então, essas perguntas a gente foi tentando responder, né, ao longo do tempo, com experiências, com erros e acertos, mas eu tinha um desejo muito grande de levar a palavra para a pessoa com deficiência. Naquela época nós não tínhamos nenhuma Bíblia impressa em braille feita no Brasil. Nós tínhamos uma que vinha de Portugal, que era com uma linguagem mais difícil. Os números dos versículos eram tudo misturado no meio da página, era muito difícil de ler. E o nosso sonho era ter uma Bíblia acessível. Mas como ter isso? Né? Parecia impossível.
E eu trabalhava nessa época na Fundação Dorina, pro Dorina Noel, para o Livro do Cego, aqui em São Paulo. E era época de eleição e eu comecei a receber aqueles santinhos, né, dos políticos em braille. Aquilo me despertou, eu falei assim, poxa vida, se o político está fazendo propaganda em braille para que a pessoa cega consiga ver e vote nele. E a igreja está fazendo o quê? Nada. Aí eu falei assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer pelo menos um inário, um folhetinho, né? E o braille ocupa muito espaço, né? O Ricardo conhece aqui. Então a nossa Bíblia, ela tem 39 volumes, né? De uns 3 dedos de largura e maior que uma folha de sulfite, escrita frente e verso. Podia até ter pego ali, né? Pra mostrar. Então, era uma coisa que nos parecia impossível. Mas eu comentei isso com uma outra irmãzinha que trabalhava na fundação comigo, que era telefonista, e ela tinha o mesmo desejo. Ela era da Igreja Batista, ela falou assim, eu tenho o mesmo desejo de levar a palavra, mas eu não sei como. Ok, então ela começou a contactar outras pessoas cegas que tinham o mesmo sonho. E como ela era telefonista, ela conhecia as pessoas, né? Então ela chamou a Márcia, a Paula chamou mais 3 pessoas e em 1º de maio de 1989 nós nos reunimos para conversarmos sobre apenas um folhetinho em braille. E dali daquela reunião nós percebemos que nós tínhamos que fazer mais coisas. Uma reunião só não ia dar. Mas como que a gente vai fazer isso? Onde conseguir papel? Onde conseguir máquina? E como distribuir? Então nós começamos a fazer reuniões periodicamente aos sábados na Igreja Batista de Moema, onde Antônio congregava. E dali nós começamos, nós vamos reunir, mas vamos só ficar falando de folheto, de papel? Não, o que a gente vai? Vamos adorar a Deus, bora, vamos. Então, nós começamos a fazer essas reuniões e, muito modestamente, um falava de um versículo que lembrava, o outro cantava, e as pessoas foram se achegando. E agora, dia 1º de maio, nós completamos 31 anos. Hoje nós temos a Bíblia, nós fizemos parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, aqui em São Paulo. Nós temos essa Bíblia de 39 volumes, na linguagem de hoje. Nós tivemos a Bíblia em fita cassete, lá para trás. Fita cassete. Depois em CD. Hoje nós temos as Bíblias aí nos celulares, né, que são acessíveis, que tem os softwares de voz. E a DVEB vem caminhando. Nós damos palestras nas igrejas para que as igrejas entendam como receber uma pessoa cega, né? Como abrir espaço para elas. No caso, como receber uma pessoa, né? Então a gente fala desse amor de Cristo, que a pessoa precisa conhecer Jesus. E o mais é com Ele, né? Busca primeiro o reino de Deus e deixa as outras coisas na mão do Pai. Se for vontade dele que a pessoa volte a enxergar, vai voltar. Se não for, não vai. Pronto, de boa. Então nós conversamos com a igreja, preparamos a igreja, cantamos, louvamos, abrimos debate, né? Eu abro um espaço para a igreja perguntar o que quiser, nós respondemos qualquer pergunta. E assim nós vamos abrindo um espaço, vamos incluindo a pessoa cega. Então, outra coisa que a DVEB faz é, se ela sabe de alguém que perdeu a visão, está perdendo, então nós visitamos essa família, conversamos com a pessoa cega, com a família que também fica perdida, fica mais perdida do que a pessoa cega ainda, né? E nós já tivemos um tempo de aula de braille, de locomoção, pretendemos voltar. Que mais? Nós temos, dali, surgiram outros ministérios dentro da DVEB, que é o Espaço Mulher, que acho que, eu não sei, talvez muitas pessoas saibam, mas eu passei por um divórcio há 6 anos atrás, depois de 20 anos de casamento, e todas as coisas que eu sofri, né, dentro do casamento, e depois com o divórcio e a depressão, e depois o levantar, né? O caminhar, tudo isso, Deus tem usado como ferramentas para que eu possa ajudar outras mulheres. Então, nós temos aí o Espaço Mulher,
que eu comecei com a Adélia comigo ou eu com ela. Ordem dos tratores no Alter Viaduto. Hoje estamos eu e a Gina, né, e a Cássia. E agora com a pandemia, eu trouxe o Espaço Mulher para o WhatsApp, então o Espaço Mulher não pode se encontrar fisicamente, nós nos encontramos no WhatsApp, então temos o nosso bate-papo, tem um dia de louvor, tem troca de experiências, tem um crescimento entre as mulheres. E todos os sábados, né, nós nos reunimos agora, não mais ali na igreja batista, mas sim na igreja presbiteriana, no fundo dela, já há quase 30 anos, próxima à estação Ana Rosa do metrô. Pode dar o endereço também, né? Pode. Na rua Manuel de Paiva, número 40. Então, aos sábados, a partir das 10 às 13, nós temos sempre uma atividade diferente, né? Outro ministério também é o Amigos da Leitura, que começou também em 2015, nessa fase de superação aí que eu estava passando. A Adélia começou a ler livros para mim e nós acabamos montando o grupo Amigos da Leitura. Hoje nós temos quase 130 pessoas no grupo lendo livros evangélicos, somente Maravilha. livros evangélicos. E as pessoas podem comentar, comentam os áudios, comentam os livros e Deus, a gente tem visto assim Deus trabalhar de uma forma maravilhosa, nas emoções, né? Na parte espiritual, enfim. E ufa, deixa eu ver. Desse grupo Amigos da Leitura, então surgiram mais 2 encontros, que são o Café Cultural e o Café com Autores. O livro que mais se destaca no semestre, nós levamos para a sala da ADVEB. Nós não temos uma sede, temos essa sala no fundo da igreja presbiteriana. E lá nós compartilhamos as nossas impressões, nos apoiamos. E se o autor for acessível, né? Então ele participa do café cultural, que passa a ser o café com o autor. E tem várias outras coisas também que a DVEB vai fazendo, né? Estudo bíblico, gincanas, show de talentos, enfim, sempre com o objetivo de apresentarmos a palavra de Deus para a pessoa com deficiência e apresentarmos o deficiente visual para a sociedade como um todo, igreja, clubes, enfim, sociedade como um todo. Inclusão. Isso. Maravilha. Você vê só quanto trabalho, né? E há 31 anos já 31 desenvolvendo esse trabalho, né? Muitas experiências. Deixa eu ver aqui. Missionário Jandira falou, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu pensei que Ela você dormiu. ia responder. Não, tô lendo aqui, ela falou boa tarde. Missionário Jandira, seja bem-vinda. Afonso da Silva e Silva. Orem para mim, quero voltar nos braços do Pai. Amém, a gente vai estar orando por você sim, meu mano. Tá? Afonso, pode ficar tranquilo, a gente vai estar orando por você sim, né? Mas volta enquanto é tempo, né? A Bíblia diz, buscar eu sei quanto se pode achar. Então significa que um tempo determinado não se achará mais. Então volta o mais breve possível, tá? Amém. Então a gente vai estar orando assim. E esse é o objetivo dessas lives que eu faço. Quando uma pessoa entra no Messenger e fala para mim assim, pastor, a palavra que o senhor ministrou tocou fortemente no meu coração e eu quero voltar para o Senhor, eu vou voltar, assim que voltar aos cultos presenciais, vou voltar para a igreja. Então esse trabalho tem sido um trabalho, digamos assim, de formiguinha. Às vezes tem 2, 3, 5, 6 pessoas comigo, mas depois no decorrer de outras pessoas assistem e está alcançando todas as regiões do Brasil, né? Então tem pessoas lá no Pará que falam, olha, ora por mim, e esse é o objetivo, né? Então, que Deus abençoe sua vida, Afonso, a gente vai estar orando assim. A Tatiana Martins está falando, temos que fazer a diferença mesmo. Glória a Deus por esse testemunho abençoado. Amém. Amém. Glória, é a Tati de Pinheiros lá, da IEP. Vamos lá, continuando aqui. Cite um versículo especial na sua vida. Tem tantos milhões, né? Tem 2, assim, que são muito especiais para mim e que eu costumo falar na igreja e falar para as pessoas, para que todos reflitam sobre isso, né? Que é Romanos 8, 28. Porque todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem, né? Sim. Daqueles que
amam o Senhor e seguem seu decreto. Então, assim, todas as coisas são todas as coisas, né? Sim. Todas as coisas, em qualquer idioma, significa todas as coisas. Então, eu incluo a cegueira, né? Eu incluo as dificuldades que eu já passei na vida, eu incluo todas essas coisas, porque realmente acabam contribuindo, por mais difíceis que sejam, né? A perda, a rejeição, puxa vida, a injustiça, são coisas difíceis. Mas se tudo isso nós colocarmos nas mãos de Deus, vão contribuir para o nosso bem, E sabe? conjuntamente, esse é um detalhe que muita gente esquece, né? É junto, não é assim só bênção, não é só dia de alegria, não é só, não, é tudo junto e misturado. Não dá, né? Como arroz e feijão, você mistura e você vai caminhando. E essas coisas vão contribuir. Quando tá doendo, a gente não consegue entender. Né? Há pouco tempo eu passei aí na virada do ano algo muito triste que ainda me dói. Mas eu sei que todas as coisas, quando dói, eu falo, opa, todas as coisas. É duro de aceitar? Na maioria das vezes. É muito duro. Mas depois lá na frente a gente olha e fala assim, nossa, não é? Por causa Acabou daquilo contribuindo, lá, né? acabou contribuindo. Meu divórcio foi horrível, foi horrível. Nunca queria ter passado por aquilo. Mas contribuiu assim, e muito na minha vida. Hoje eu voltei a sorrir, hoje não, né? Alguns anos. Eu voltei a sorrir, eu voltei a criar, eu voltei a evangelizar, eu voltei. Né? Então foi difícil. Eu tava lá naquele buraco escuro. Agora eu uso o escuro bem, assim, grifado, que o escuro pra mim é mais do que escuro pra vocês. Quando eu digo que tá escuro é porque tá escuro mesmo. E aí eu falei pra Deus, Deus, eu quero que esse impacto seja o meu impulso. Né? Eu quero que tudo isso sirva pra tua glória. Eu não sei como, não tô vendo nada na minha frente, literalmente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, não tô vendo nada. Mas eu creio que todas as coisas podem contribuir para o meu bem. Então, não sei que nó que isso vai dar na vida, mas eu quero que isso contribua. E tem contribuído, né? Deus tem me feito uma mulher mais corajosa. E aí eu entro no segundo versículo. Que quando a minha filha casou, nossa mãe tinha morrido, o quê? 10 dias antes? Era recente. Uns 10 dias antes, mais ou menos, nós perdemos a nossa mãe. E a minha mãe era tudo pra mim, minha amiga, minha parceira, minha companheira, minha colega, tudo, sabe? De risada, de brincadeira, de bate-papo, né? Era minha filha. Tinha que cuidar dela com os remédios, com a comida, e ela cuidava de mim, então era uma parceria muito forte. E aí depois minha filha casou. Então, eu que nunca tinha morado sozinha, nunca tinha vivido sozinha, nunca tinha querido isso na minha vida, pra falar a verdade. Nunca sonhei em morar sozinha, nada. Me vi sozinha, sem meu marido, né? Já fazia 1 ano, sem minha mãe e sem minha filha, porque quando casa tem que construir a vida, né? É outra vida. E aí eu lembro que quando a Karina e o Eric saíram daqui, eu falei, vão com Deus, abracei os dois, eu fechei a porta atrás de mim, aqui na cozinha, que é um pouquinho mais pra lá. E eu literalmente olhei pro teto, né, e falei, Deus, eu sou uma mulher muito medrosa. Eu tenho medo de dormir sozinha, eu tenho medo de viver sozinha, eu tenho medo de encarar a vida sozinha. Eu nunca fiz isso, nunca. Mas o Senhor fala na tua palavra, né? Isaías 41:13, porque eu, o Senhor teu Deus, te pego pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo e te ajudo, né? Eu falei, Senhor, e aí eu olhei pro teto, levantei a mão e falei assim, Senhor, pega, porque agora somos só eu e o Senhor. Não tem mais ninguém. Tem meu irmão ali, tem minha tia lá, tem minha filha acolá, mas aqui dentro de casa, né? No meu dia a dia, eu preciso que o Senhor me guie, né? E eu falei aquilo com muita fé, sabe? E eu fui pro meu quarto e a partir daquele dia eu nunca mais tive medo de morar sozinha, de dormir sozinha.
Enfrentei o avião, que eu tinha medo. Uhum. Passei a voar por aí, né? Ficar num hotel sozinha, fazer curso fora do estado. Então, assim, Deus tem realmente sido comigo, tem segurado minha mão. E isso que ele falou é muito verdadeiro. Ele realmente nos ajuda em tudo. Aí Deus olhou pra ela e ela com medo de avião e ele cantou a música do Belchior, eu acho. Foi com medo de avião que eu segurei. Mas não foi a primeira Não, eu vez. segurei na mão da tiadinha. Que foi Ah, foi na mão da minha tia, tá bom. Na mão da tiadinha. Eu subi chorando, respirando fundo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero isso. E a tia me acalmando. E depois naquela viagem mesmo, eu já chamei a moça, falei pra ela, moça, que altura que nós estamos? Aí quando ela falou, eu falei, não devia ter perguntado. Moça, que velocidade que a gente tá? Ela falou, eu falei, não, eu posso descer? Pula de paraquedas, pula de paraquedas. Mas aí eu falei, tá bom, então eu quero conhecer a cabine. Eu posso conhecer? Ela falou assim, vou falar, né? Quando a gente descer, eu vejo com o piloto se pode. E eu fui, tirei foto, e a partir desse dia eu comecei a voar sozinha, e enfim. Abriu asas. Nada como a gente encarar os nossos medos, né? Sim. Falando em família, né? A Cacá deve estar assistindo. E o pastor Edson Ramos cumprimentou você, disse que te admira muito. Ele disse, eu tenho deficiência monovista, né? Ele só tem um olho. Aliás, tem os dois olhos, mas só enxerga de um. E ele teve uma amputação de um membro superior, então ele falou que admira muito você, o pastor Edson Ramos, né? E eu admiro o senhor, olha aí, troca de admirações. São tantas emoções. E agora não sei quem tinha escreveu alguma coisa, mandou uma imagenzinha, mas o texto está acima. Depois eu vejo o que é. Falando de família, né? Eu tenho que abrir meu coração para vocês que estão aí do outro lado. Eu tenho uma mágoa enorme dessa mulher. Porque ela foi avó antes de eu ser avô, eu sou mais velho que ela, né? Então eu virei titio avô, tem até um desenho aí na TV, não me lembro qual é o canal pago, né? Que é o titio avô, achou ridículo aquilo. Eu virei titio avô, gente. Fala um pouco da sua filha, fala um pouco do Otto, aquela coisa fofa. Um beijo, Karina, um beijo, Otto, um beijo... Eric, deu um branco agora. Então... Eu não tenho culpa, né? Não tenho culpa de ser avó primeiro que você. Passou a rasteira em mim, mas tudo bem. Não tenho. Mas eu tenho uma filha linda, que Concordo. É a Karina. É linda, não é? Sim, concordo. A Karina, ela tem 24 anos, ela casou aos 18, né? 18 para 19, já fez 5 anos que ela é casada. E agora nós temos o Otto, oh, meu Deus! Tem 5 meses, é o amor da minha vida. Eu digo que agora eu tenho 2 amores, né? A Karina. Só um parênteses. A Dilzeli disse, minha amiga, que exemplo maravilhoso. Dona Ica. É a Dona Ica pra mim, né? Dona Ica, eu conheci lá no Rio de Janeiro. É tia de uma pessoa muito importante para mim. E... a gente se conheceu e foi assim, amor à primeira vista, né, Dona Ica? Então, um amor à primeira vista. Eu abracei e eu vi. Foi um amor tátil, são tantas emoções. E ela é um exemplo para mim. Aí, às vezes eu peço oração para ela, né? Nas lutas aí que nós já tivemos com o Otto já teve meningite há um mês de idade, né? E Deus foi muito lindo com ele, conosco. Ele saiu de lá sem sequela nenhuma. Glória a Deus. E a Dona Ica e várias pessoas estiveram aí, né, na retaguarda, orando dia e noite conosco. Então é uma vida que eu amo muito. O seu Maurício também deve estar lá assistindo, que é o esposo dela. E o seu Walter, que é o sogro dela, que mora com ela, né? Um beijo no coração de vocês, tá bom? O Alessandro Novaes, ele falou que tá com saudade de você. Alessandro, da onde, Alessandro? Que era da Chamar. Que congregou conosco aqui na Elohim. Poxa vida, é só aparecer, né? Não agora, depois da agora pandemia. na pandemia tá complicado, né? Que bom. Então, quer dizer que você se sente uma mulher realizada, né? Vovó, de uma coisa fofa daquela lá. Eu sou apaixonado por ele, sou doido pra dar umas mordidas nele. Até agora não tive a oportunidade, gente. Não pode. No Otto é só você beijinhos, que pode, né?
só beijinho na barriga, na cabecinha, no pé. Ai, aquele pé mais gordinho, parece uma bisnaguinha, né? Eu vou cortar, passar manteiga e morder, tudo bem. São tantas gente, emoções. ele tá com 5 meses, quase 10 quilos. Ele é muito lindo. É enorme. E muito esperto mesmo. Muito fofinho. Mas aí vocês, para conhecerem, podem ir lá no Instagram, né? @OttoKimmerman. Ele tem um Instagram, o menino com 5 meses tem outro. O Salles acabou de entrar, mas não falou nada. Seja bem-vindo, Salles. Oi, Salles, quanto tempo? Pastor Edson Ramos, parabéns, simplesmente divino esses 2 irmãos. Glória a Deus. A gente já não foi tão assim, né, mano? De pequeno ele puxava meu cabelo, gente. Ele se pegava no tapa, gente. Não, ele tentou me enforcar. Agora nossa, cara, muitas emoções. Ixi, se a gente for contar as brigas, né? A gente participava, a gente para fazer aquela dupla caipira que cantava entre tapas e beijos, não, mas tantas emoções. Sabe uma coisa que eu gosto de lembrar? Que nós tínhamos uma casa, era um quarto, sala e cozinha. Sim, né? sim. Foi quando a gente mudou pra cá, né? Isso, então nós morávamos, dormíamos todos no mesmo quarto. Então tinha a cama de casal da mãe e a nossa de solteiro grudada. Então nós 2 dormíamos juntos. Um pro lado dos pés, né? E outro pro lado da cabeceira. E era interessante que a gente brigava o dia inteiro. O dia inteiro a gente brigava. Ele pegava minhas bonecas, despenteava minhas bonecas. Eu pegava os carrinhos dele, arrancava a roda e a gente ficava brigando o dia inteiro. Quando chegava a noite a gente fazia as pazes. Era tão gostoso conversar à noite. Aí nossos pais começavam a brigar, né? Porque a gente ficava... Eu lembro, eu não sei se você vai lembrar, uma noite a gente via assistindo um filme de terror. Eu odiava. A gente foi assistir filme de terror. E a gente dormia na mesma cama. E aí eu ficava com medo da mão sair debaixo da cama e pegar. São tantas emoções. Realmente, de fato... E quantas vezes você amanheceu no chão, né? Até hoje eu não sei se fui eu que te joguei. Não me lembro. São muitas emoções. O Salles está falando, paz, pastor, paz, Eni. Muito bom ver vocês, saudade. Paz, Salles, Deus abençoe. E continuando aqui, né? Agora vamos passar para a formação acadêmica, né? Qual a sua formação acadêmica? Foi fácil para você estudar em um mundo não preparado para a inclusão? Imagina isso, ó. Se hoje já é difícil, imagina há tantos anos atrás como era, né? E eu lembro disso, porque ela estudou o único colégio que tinha aula para deficiência, entre aspas, né? Era lá no Jardim São Luís. A nossa mãe pegava 8 ônibus por dia para levar e trazer a Eni para a escola. Então fala um pouquinho disso, porque eu acho interessante o pessoal saber, né? Que o pessoal olha, o ceguinho não sabe nada. Mal, sabe nada você, inocente. Manda aí. Como eu falei, eu entrei na escola com 7 anos, mas não consegui acompanhar. Naquela época, os professores não tinham nenhuma instrução. Todo mundo que estudava era no Padre Chico, né? Era a referência que nós tínhamos aqui em São Paulo. Então era uma escola, um internato, os pais deixavam na segunda-feira e iam buscar na sexta-feira. Os pais que moravam por aqui. Os que moravam no interior, as crianças ficavam o mês inteiro, até que os pais pudessem vir visitar, enfim. E eu não queria aquilo. Então, quando falava assim de estudo, eu falava, não, eu não queria ficar longe de casa, longe da minha mãe, meu Deus. Nunca tinha, né, nem dormido fora, mais longe que a gente ir lá na casa da avó, né? Da avó Cida, não imagina. E eu fui dos 7 aos 13, né? No final eu tava com 12 para 13 anos, sem estudar. Então, eu ficava em casa. Mas eu sempre fui muito criativa e minha mãe gostava de comprar coisas assim, né, pra eu poder brincar. Então ela comprava aquelas letrinhas, lembra? Letrinha de forma de plástico. Então assim, eu passava o dedo na geladeira assim, eu conseguia ler. Clímax, né? Existe ainda? Acho que não. Não, Clímax, meu Deus do céu. Desenterrou lá do fundo do baú. E era em alto relevo, assim, né? Então... eu não sabia ler nem escrever, mas eu sabia que os formatos, né, das letras representavam tal letra e que juntas formavam aquela palavra, mas eu não era alfabetizada. E aí, aos 12 para 13 anos, a nossa prima, a Sônia, que era repórter, né, naquela época, jornalista, ela conversou com nossos pais e falaram
dessa escola que tinha aqui perto, que era uma escola estadual de primeiro e segundo grau, professor Luiz Gonzaga Pinto e Silva. Lembro até hoje. Sim, ali no Jardim São Luís. Do lado do Feirão. Deve existir lá. Acho que existe ainda. Uhum. E ali nós tínhamos uma sala de recurso, chamava-se sala de recurso. Então tinha a dona Diva Fraga, que ficava na sala de recurso, dona Diva. Faleceu faz tempo já. Depois dela teve a dona Geni. Maria Kinderman Francioli, ela está assistindo. Tudo bem, prima? Seja bem-vinda. Oi. É mais uma Kinderman. Então, tem tantos Essa é a minha irmã. Tem tantos Kindermans por aí. Continuando. Aí eu fui conhecer essa escola, lá eu fiz até a 8ª série naquela época, né? Era de 1ª a 8ª do ensino fundamental. E depois eu fui para o Alberto Conte, fiz o magistério, me formei e depois eu entrei na Anhembi Morumbi fazer comunicação social. Lá eu tranquei por motivos particulares, né? E depois de muitos anos eu fiz teologia pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, que na época não era reconhecido pelo MEC, hoje acho que não sei se é, né? Mas eu encontrei pessoas assim maravilhosas que me ajudaram nessa caminhada, porque realmente nós não tínhamos nada de acessibilidade. Não tinha softwares de leitura em celular, em computador, não existia isso, né? Não existia o celular para você conseguir se comunicar ou pegar matéria, não tinha nada disso, né? Então eu estudava a base assim mesmo da manivela. A mãe lia os livros para mim e eu guardava no arquivo aqui, né? Da cabeça. Cláudia Ferreira está assistindo. A pastora Lúcia, lá de Diadema, Lúcia Helena Sabino, falou que lindo o testemunho. Obrigada. E continuando, a minha mãe lia os livros para mim e eu memorizava. E com esses livros eu fazia os trabalhos, fazia as provas. Depois na faculdade, no magistério, eu fazia a prova oral. Ou então eu datilografava, eu escrevia as perguntas em braille, ou o professor ia falando e eu ia digitando, né, na máquina de escrever antiga, que não era nem computador, né? E era pesado, hein? E eu tinha eu gravava aulas, né? Gravava no gravadorzinho cassete. Depois tinha aqueles gravadores... Aquelas fitinhas pequenininhas, né? Aqueles piquiticos, né? De jornalista, antigamente. E depois eu fazia o resumo em casa e foi assim que eu fui estudando. Não tinha nada de facilidade, não tínhamos livros, não tínhamos aí a internet, né? Hoje está bem mais fácil. E mesmo assim, as faculdades ainda não estão preparadas para pessoa cega, né? Tá se tentando aí uma inclusão até que bem forçada, que agora as crianças cegas podem estudar em qualquer escola perto de casa, né? Cega, surda, muda, mas os professores, infelizmente, ainda não estão preparados, né? O ano passado eu tive que ir ajudar uma criança na escola municipal, e a minha amiga leciona lá, porque ela é cega e os professores, os diretores, os coordenadores não sabiam o que fazer com a criança. Simplesmente isso. Não conhecem o braille, não sabem o sistema de locomoção, não sabiam como receber a criança, não tinham material, né? Então, assim, ainda há muito despreparo. Mas a gente está caminhando, né? Eu digo que assim, nós estamos trocando o pneu do carro com ele em movimento. Não dá para parar. Difícil, hein? Não dá para parar, não, vamos parar, vamos trocar o pneu. Não dá, porque aí não tem verba, não tem interesse, não tem isso, não tem aquilo, né? Então, o que a gente faz? Vai trocando, vai rodando o carro e vai trocando, né? Troca um, troca outro, tomba para cá, tomba para lá. Mas eu acho que vai chegar um momento que nós vamos ter uma situação mais tranquila. Esperamos. A Chay Pitinini falou o seguinte, que fofa. A Chay é minha parceira. Todo dia de manhã ela está lá comigo, assina as lives, compartilha, né? E com certeza ela vai compartilhar esse vídeo. Última pergunta. Você tem algum hobby? Pratica alguma atividade esportiva? Sério? Pratica esporte? Nossa, sério? Sério joga futebol? Sério? Vamos lá.
Então, eu não jogo futebol, né? Mas pela deixa aí eu vou dizer. Nós cegos praticamos vários tipos de esportes, né? Agora com a Paralimpíada já é mais conhecido, né? Mas nós temos o futebol de salão, que a bola tem um guiso dentro, tem o goalball, todas as outras categorias, né? Também. Goalball seria semelhante ao handball, né? É jogado com a mão, é isso? Isso, só que no chão. A gente tem que ficar sentada no chão e joga a bola rasteira e defende. Né? Em 3 em cada lado. Eu já joguei isso, já tomei tanta bolada que eu quase fui dentro do gol. E uma vez eu fui jogar com uma catarinense enorme, assim. Gente, ainda bem que me tiraram a tempo. Mas o que eu faço atualmente, que eu aprendi a amar e que eu tenho me descoberto muito é o balé. Né? O balé é algo assim que me encanta. E a minha professora Janaína, eu sou a primeira aluna cega dela. A escola não foi uma escola assim feita para pessoas cegas, mas ela dá aula para diversos tipos de deficiência, né? Com pessoas com diversos tipos de deficiência. Ela mesma tem uma deficiência nos joelhos e ela baila e é professora. Sim. Né? Então, no balé eu me encontrei muito, porque é uma delícia você poder confiar que está num espaço seguro e você pode girar, rodar. E isso para uma pessoa cega é muito raro, né? Você lembra quando você brincava na rua? Que era pouco também, né? Minha mãe não deixava. Era pouco. Mas assim, Nossa, nem isso eu isso. podia, né? Nem correr na rua, nem... Se bem que eu subia nos muros, subia na árvore, né? Eu cresci na árvore do nosso quintal, então tudo bem. Mas o correr, o estar livre, assim, é muito gostoso. E o balé traz isso. Eu tive que desligar lá a ligação, porque eu não posso atender agora. É uma pessoa que precisa falar comigo, é um cliente que precisa pegar um material. Mas vamos dar uma acelerada aqui, porque ela vai ligar de novo. O pastor Edson falou... Hoje o povo pisa em ovos e não quer estudar. Não quer mesmo estudar, né? E nem saber de Deus. É verdade, né? Hoje é bem mais fácil, né, o acesso ao estudo e muitas pessoas não se interessam por isso. E é isso que eu quero deixar, né? Aqui, já encerrando. Então, deixar essa as palavra considerações assim, dela, né? As considerações finais, que o telefone atrapalhou aí a nossa conversa. Vai lá, suas considerações finais. O que eu deixo para vocês, assim, do meu coração para o coração de vocês, é que sejam persistentes nos seus sonhos, sabe? Na sua fé, na vida, no cotidiano. E sempre que a vida te disser não, lembre-se que Deus diz sim. E aí, siga em frente, né? Não olhe para os obstáculos, para as dificuldades, porque eles sempre vão existir, né? Obstáculos estão aí para serem transpostos, né? E é isso que a gente tem que fazer. Então, na sua vida, siga sempre em frente, não desista, não pare diante da depressão, do medo, da angústia, né? Da incerteza. E quanto a essa pandemia que nós estamos enfrentando agora, outro dia eu tive a oportunidade de falar para mim e depois para outra pessoa que assim... Hoje nós estamos com tanto medo do amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer. Aí eu te pergunto, algum dia nós soubemos o que ia acontecer amanhã? Nunca. Né? Nós nunca sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas agora isso se exacerbou, nós estamos morrendo de medo do amanhã. Mas nós não temos controle do amanhã. Quem tem controle é Deus. Né? Então façamos a nossa parte nessa pandemia, né? Tomemos todos os cuidados por nós e pelos outros, porque nós podemos não manifestarmos, né, os sintomas do Covid, mas outra pessoa mais sensível pode pegar de nós e passar bons bocados e até falecer. Então, vamos fazer a nossa parte, mas assim, confiando em Deus, né? Porque o amanhã não nos pertence e nunca nos pertenceu. Maravilha. Tá bom? Um beijo para todo mundo. E obrigada aí pelo carinho. É isso aí. Agora vocês entendem porque eu admiro essa moça aqui? São tantas emoções. E agora o Tadeu Kinderman acabou de entrar e nós estamos saindo. Primo, então você pode assistir o vídeo, né?
Essa, para que você saiba, é a minha irmã Eni Kinderman, né? Eni Alves Kinderman. Ich bin. E ela fala alemão, o pior de tudo é isso, melhor de tudo é isso, ela fala alemão, ela estudou alemão, ela não comentou, ela fez curso de alemão e ela fala alemão. São tantas emoções, eu só espremo limão, né? Então, é isso aí, gente. Obrigado pela companhia, que Deus te abençoe grandemente. Amanhã, se Deus permitir, estaremos na nossa live às 10 horas da manhã, falando um pouquinho da palavra de Deus, daquela maneira de sempre. E se Deus permitir, terça-feira que vem, nós estaremos com outra pessoa fazendo uma entrevista. Ok? Se você gostou, deixa um like aí, deixa um gostei. Esse material vai estar exposto no YouTube a partir dessa semana. Provavelmente a gente vai fazer a gravação instantânea, né? Do YouTube e Facebook. Né? Eu já mandei consertar um outro celular, então a gente vai ter esse recurso. Quem não tem Facebook vai poder assistir pelo YouTube é mais acessível, né? Para a pessoa com tá vendo? YouTube é mais acessível para pessoa com deficiência, né? Então, glória a Deus. A Felícia Maia, também lá da Igreja de Pinheiros, né? Acabou de entrar, né? Então, assistam esse vídeo aí, vocês estão entrando agora e vocês vão gostar muito dessa entrevista. Eu, pelo menos, gostei muito, tá bom? Então, um beijo no teu coração, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.